Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças, esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para nós batermos um papo sobre a consciência negra. Nós vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Olá pessoal, vamos lá? Vamos falar um pouco sobre essa questão da consciência negra, né? O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Esse dia ele foi instituído como um dia para a gente pensar, né? Para levar a gente à reflexão do que é a consciência negra. Ele foi instituído como lembrança sobre a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder, né, de um quilombo, que foi lá da Serra da Barriga, em Alagoas, que eu já tive a oportunidade de ir lá para conhecer. Infelizmente, não pude entrar no local, estava ainda em pandemia, né? E estava fechado nesse momento. Porém, fui lá, verifiquei, vi ali toda a história, né, de Zumbi dos Palmares, um local extremamente importante para nós conhecermos. E é importante essa lembrança de Zumbi, que foi uma pessoa que queria, né, que lutou pela cultura, para que permanecesse a cultura do negro naquele local e que os negros não viessem novamente a enfrentar a escravidão que eles tinham conseguido, né, naquele momento já se libertarem daquilo. Então, a lembrança de Zumbi dos Palmares é extremamente importante. Porém, não é só isso que nós devemos lembrar nesse dia. Nós temos uma reflexão histórica. O negro, ao longo dos tempos, ele foi sempre prejudicado, ele foi desumanizado. Então, nós precisamos ter essa reflexão. Todos precisam conhecer tudo aquilo que foi feito contra a nossa população preta ao longo dos tempos para entender realmente o que é esse dia. E nós começamos esse papo sobre racialização, né? O que foi a racialização dentro dessa nossa história? Carl Linus, que foi um médico, botânico, zoólogo, e começou, né, a criar essa questão da classificação dos seres vivos. E ali ele faz uma classificação, né? É interessante a classificação que ele faz, né? Em pleno século XVIII ele começa a classificar. Então ele fala, né, que o americano ele é vermelho, ele é genioso, ele é despreocupado. Quando ele faz a classificação a partir dos asiáticos, ele fala que o asiático é amarelo, melancólico, governado pela opinião. Então ele começa a depreciar, né, as outras raças, e quando ele chega para falar sobre o branco europeu, ele fala que o branco europeu é sanguíneo, musculoso, ele é inteligente, é engenhoso, então inventivo. Então ele coloca vários adjetivos em relação ao branco para poder depreciar, né, as outras raças. Ele exalta a raça branca e diminui as outras. E quando ele chega para falar sobre a raça negra, é interessante o que ele fala, que dá para perceber que a partir daí ele tem um viés racista, um viés discriminatório. Ele fala que os negros são flegmáticos, astuciosos, preguiçosos, negligentes, ardilosos, irrefletidos, governados pela vontade de seus donos. Ou seja, ele coloca o preto como inferior. Ele começa já a fazer uma menção de que o negro é inferior. E nesse século XVIII, ele começa a fazer esse tipo de justificativa justamente para autorizar uma escravidão mercantilista que já havia na época e que precisava de uma questão ética para que eles pudessem continuar fazendo. Então, eles vinham com essas teorias, com essas pseudociências, pseudo-justificativas para tentar autorizar essa escravidão. É importante também dizer que nesse período eles comparavam, né, o cérebro de uma pessoa negra ao cérebro dos macacos e da mesma forma com o cérebro de uma pessoa branca. Dizia que o cérebro da pessoa branca que era maior do que o cérebro de uma pessoa negra, então por isso eles eram mais desenvolvidos. E o negro se aproximava mais do macaco. Assim, eles já classificavam que nós seríamos animais, seríamos subdesenvolvidos. Então, esse tipo de classificação, ele veio tomando ares, né, durante muito tempo, e isso fez com que
o negro fosse desumanizado. Isso foi uma coisa muito séria que aconteceu. Desumanizaram o negro, não somente com esses movimentos, mas com o apartheid, as leis de Crow, que separavam, segregavam de forma formal. Dentro da África do Sul, por exemplo, se você for ver essas leis, o apartheid, ele impedia o casamento interracial. Se um preto que se casasse com uma mulher branca, ele era preso. Dentro da educação nesse país, o branco ele recebia a educação gratuita, o negro teria que pagar e teria que estudar as línguas dos colonizadores desse país, que era o inglês e o africâner, que era uma língua derivada do holandês. Então, assim, eles prejudicavam o acesso, a ascensão social desse povo dentro desse país, assim como dentro dos Estados Unidos, com as leis de Crow, que separavam os negros dos banheiros. Havia banheiro para branco, banheiro para pretos, havia restaurantes que poderiam ser frequentados por brancos, restaurantes só para pretos. Dentro dos ônibus, os negros só poderiam ficar no fundo do ônibus. Ou seja, ele era totalmente segregado. E dentro do Brasil, a gente tem diversas formas de segregação através de leis que houveram aqui também, como em 1824, com a nossa primeira Constituição, nós tivemos lá uma lei que dizia que a educação era para todos os cidadãos. Porém, os negros não eram considerados cidadãos, ele não podia estudar, e no ato adicional de 1834, continuamos não podendo estudar. E lá em 1850, uma lei que impedia que nós comprássemos terras. Ou seja, fizeram tudo para impedir o nosso acesso. E estou falando aqui apenas algumas leis. Se a gente pegar uma linha do tempo, nós veremos que nós fomos extremamente prejudicados e fomos prejudicados através de classificações pejorativas quanto aos nossos fenótipos, né? E a gente acabou tendo uma questão de autoestima prejudicada. Aí eu faço questão de trazer para esse assunto aqui Frantz Fanon, que foi um psicanalista, né, um pensador intelectual da Martinica, que foi um país que foi colonizado pela França, e ele fez alguns estudos em função disso, né, da questão da colonização e da escravidão, do que aquilo causava dentro da questão psicológica do negro, né, da autoestima do preto. Então ele dizia que para ser negro não é bom, não, nunca foi bom e hoje ainda não é bom. Ele dizia isso, que ser negro não era bom. Então, quando a França fez um projeto que ela pegava, né, os estudantes da Martinica e levava para a França. Ali ela fazia com que esses estudantes aprendessem a educação francesa. Logo, essa pessoa, esse negro que sabia que ser negro não era bom, aprendia essa cultura, logo ele começava a se vestir como um branco, a pensar como um branco, a agir como um branco, e quando ele voltava para a Martinica, ele já estava discriminando como um branco. Então, essa foi a forma como Fanon conseguiu analisar as questões étnico-raciais envolventes, que envolvem a população preta e branca, não somente na Martinica e na França, mas ao redor do mundo. Como informação, a nossa educação é um espelho, ela foi implantada aqui como um espelho de Portugal. E Portugal copiou a educação da França, que era uma referência. E essa educação que nós temos dentro do nosso país é uma educação eurocentrista. Então, é importante para a gente saber que foram negados vários conhecimentos para que a gente pudesse crescer com uma representatividade aqui dentro do nosso país. E isso prejudica o nosso crescimento, prejudica a nossa identificação, a identificação da nossa raça, a identificação da nossa negritude. Tudo isso é negado para a gente por conta da nossa educação. Então, é importante
importante que a gente busque conhecimentos, para que a gente possa saber o que realmente houve dentro do nosso país. Dentro desse período de escravidão, houveram vários quilombos, várias revoltas, várias revoluções, para que a gente pudesse resgatar a nossa força. É preciso, para que a gente possa resgatar, é preciso que a gente tenha conhecimento de todos esses heróis, como Zumbi dos Palmares, Assim Bagaba, Teresa de Benguela, como a Princesa Alcautune, Dandara, como Tebas, como Carolina Maria de Jesus, que foram exemplos grandiosos para a gente, como Luiz Gama, que para mim foi um maior abolicionista que tivemos, assim como a gente teve José do Patrocínio, como a gente teve André Rebouças, como a gente teve várias pessoas que foram importantes dentro da história, porém não tiveram suas histórias contadas da forma que deveria ser. Então, pessoal, aqui dentro do nosso país, sempre sofremos, sempre tivemos essa dificuldade, e essa dificuldade continua acontecendo até os dias de hoje. É interessante lembrar que na abolição, o Brasil aboliu a escravidão em 1888. É importante dizer também que nesse período já havia várias pessoas libertas, que haviam conseguido suas cartas de alforria e já estavam conseguindo já esse processo. E o Brasil simplesmente assinou uma lei. E a princesa Isabel, que foi colocada como a principal responsável por isso, não teve essa responsabilidade. Ela apenas assinou um movimento que já era forte, um movimento que já era grandioso, e que assim fez com que houvesse a abolição. Para se ter uma ideia, em 1884, no Ceará, eles já conseguiam a abolição deles lá, através de vários movimentos. Um dos movimentos foi o feito pelo Dragão do Mar, o Chico da Matilde, né, que impediu de transportar escravizados. Então, assim, é importante a gente saber dos fatos, é importante saber que nosso país olhou para o negro de uma forma diferente. E após a abolição, lá em 1890, ele criou uma lei dos vadios e capoeiras. Para quê? Para que, se fosse pego qualquer negro perambulando pela rua ou praticando a sua cultura, que era capoeira, ele seria presa. Ali se iniciava um processo de encarceramento do negro dentro da sociedade. Hoje, nós somos o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. E imagina qual é a raça que predomina essa população carcerária. São os negros, com mais de 70% de negros dentro dessa população carcerária. Então, nós precisamos olhar com a visão crítica para o que é o nosso país, que lá em 1911 fez uma lei do povoamento que, ao invés de dar oportunidades para os negros, eles deram oportunidades para os brancos europeus que vieram para cá e vinham muitas das vezes com suas passagens custeadas e chegavam aqui, se casavam, ganhavam terras que nos foram negadas. Em 1850 nós nem poderíamos comprar terras, nós só conseguimos ter direito ao voto aqui dentro do nosso país em 1934. Somente em 1934. Então a gente vê que o negro, ele sempre passou por dificuldades. E quanto mais a gente fala, mais dificuldades vêm em nossa mente. E me lembrei nesse momento de 1911, onde foi apresentado lá no Congresso de Raças na Inglaterra um quadro chamado Redenção de Cã, apresentado por João Batista de Lacerda, que era um médico. Então ali ele apresentou o quadro e disse o seguinte, que em 100 anos não haveriam mais pretos dentro do Brasil. E esse quadro, o que ele queria dizer? Era uma negra, né, uma senhora negra com as mãos levantadas para os céus, a sua filha parda, que se casava com um homem branco e teve um filho, um neto, né, branco. Então essa senhora levantava as mãos para os céus agradecendo pelo seu neto ter nascido branco. E ali se iniciava o processo, né? Se iniciava aqui o processo, a teoria do eugenismo, né? Que foi criada por Francis Galton, lá fora, na França. Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Então,
através de Nina Rodrigues, essa teoria veio para o Brasil e eles tentaram aqui disseminar essa ideia dentro da população. Porém, era muito controverso, porque dentro da Europa eles pensavam sobre o eugenismo como uma raça pura, onde não houvesse misturas. E aqui no Brasil eles vinham pelo viés de que deveria haver todos brancos e transformar essa população existente em brancos, porém através de miscigenação. Então, esse movimento, essas teorias, essa ideologia ainda existe até os dias de hoje, infelizmente, e as pessoas pensam dessa forma. Então, é importante que a gente tenha em mente que o resultado da nossa população é muito em função do passado que nós tivemos aqui dentro do país. E que o nosso futuro depende muito daquilo que nós fizermos. Então, eu prezo por uma coisa, pela negritude, um movimento da negritude que houve aqui dentro do nosso país e que foi importantíssimo, que não foi somente aqui, que foi através do mundo, né? Ao redor do mundo nós tivemos esse movimento de afirmação, de resgate da nossa cultura, da nossa beleza, da nossa autoestima, que foi preciso ser resgatada ao longo dos tempos. Então, a gente traz para esse assunto novamente Frantz Fanon, a gente traz Aimé Césaire, que criou essa palavra negritude, e Frantz Fanon disse uma certa vez que o branco criou o negro e o negro criou a negritude, e essa negritude trazia a pauta de que o negro era bonito, de que os fenótipos do negro eram bonitos, sempre foi bonito, continua sendo bonito, e isso foi através do mundo. Então a gente vê o Black is Beautiful através dos Panteras Negras, dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. A gente vê Steve Biko dentro da África do Sul levantando sobre questões sobre a consciência negra, dizendo que o negro ele tinha que se orgulhar da sua raça, da sua cultura. A gente vê dentro dos Estados Unidos, no início do século XX, movimentos de Marcus Garvey, de William Du Bois, falando sobre a questão do afropertencimento. E ali Marcus Garvey também já começava a falar sobre Black Money. Então é importantíssimo todas essas pessoas que trouxeram para a gente essa questão da negritude, do resgate da nossa autoestima, resgate da nossa beleza. A gente vê no Brasil várias pessoas, né? Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro. A gente tem várias pessoas aqui no Brasil que lutaram com essas questões. A gente tem movimentos dentro do Brasil, a Frente Negra, MNU, Movimento Negro Unificado. A gente tem vários movimentos que lutaram para que fossem conquistados direitos dentro do nosso país e que resgatassem a cultura africana aqui dentro desse país. Em 2001, nosso país participou de um congresso em Durban, onde pela primeira vez a gente tinha consciência de que deveria ser feita uma modificação dentro da nossa cultura em si, nas escolas, e começar a aprender sobre a cultura afro-brasileira. Em 2003, a gente insere isso dentro das escolas, só que a gente precisa ter um ar crítico para entender o que acontece com a nossa educação, o que acontece com esses professores que estão ensinando sobre a educação afro-brasileira e indígena dentro das escolas. São pessoas preparadas? Será que são pessoas preparadas? Precisamos ter esse olhar crítico, né? Precisamos olhar para ver o que vem acontecendo com o nosso país ao longo dos tempos, né? Hoje em dia, a gente tem, né, um sistema de cotas dentro das universidades. Nós tivemos esse processo e hoje em dia a maioria dentro das faculdades federais são negros. Porém, precisamos agora prestar atenção no movimento de acesso desse negro dentro dos locais de poder, dentro dos cargos de alto escalão, porque o racismo ele age justamente nesse ponto. É o bloqueio de oportunidades,
é o bloqueio. Na hora que tiver um preto e um branco disputando uma vaga, quem ele vai escolher? Então é nesse ponto que nós devemos agir. E para isso é necessário que haja o reconhecimento da branquitude, que haja o reconhecimento da democratização das oportunidades dentro do nosso país, porque senão nada adianta. Então, para isso, para essa luta ser válida, os brancos também devem conscientizar. Então, quando a gente fala de consciência negra, é conscientização mútua, é conscientização da sociedade sobre teores históricos, sobre questões históricas e sobre as questões raciais também. E isso é importante saber que existe a negritude, os negros estarem cientes dessa negritude e os brancos também cientes da branquitude, que é um complexo de privilégios que são distribuídos para uma determinada classe, uma determinada cor. E isso é preciso saber. Se não tiver a consciência da branquitude trabalhada com os brancos, nós não vamos conseguir avançar nesse processo de conscientização. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até aqui. É importante que vocês vejam, compartilhem com os amigos, passem esse vídeo para várias pessoas. É importante você vir aqui comentar, deixe o seu comentário. É importante, aprendemos juntos, porque aqui no nosso canal seremos sempre resistência.